Olá, amigos e amigas da TV 247, eu sou Daphne Aston, estou aqui nesse domingo, né, domingão, que é dia de falar de futebol. Eu lembro de eu criança, sempre tinha aqueles programas de futebol, domingo no final da noite, né, e eu nunca fui muito fã de futebol não, mas acabava assistindo aquele negócio por falta de opção e acabava entrando assim por osmose um pouco do futebol, mas que é a paixão popular do brasileiro. Enfim, hoje é Dia Nacional do Futebol. Então, para comemorar esse Dia Nacional do Futebol, o 247 não podia deixar passar em branco, né? A gente traz aqui para conversar com vocês pessoas que entendem de futebol. Então, a gente tem aqui a Glícia Nick, que é flamenguista, integrante do movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, é ativista do Comuna Rubro-Negra e da torcida Organização 12. A gente tem aqui o Túlio Lopes, que é professor integrante da Resistência Americana Antifascista e apresentador do programa Futebol e Política do canal Jornal O Poder Popular no YouTube. E temos aqui o Afonsinho, craque, ex-jogador e atualmente comentarista esportivo, uma figura conhecidíssima aí, lutou pela liberação do seu passe, foi perseguido durante a ditadura, né, participava do movimento estudantil, era politizado, estudante de medicina, enfim, ficou um pouco conhecido aí por essa rebeldia também, e também porque jogou nos grandes times do futebol carioca, Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense, chegou a jogar em São Paulo também, em Minas Gerais, né? Enfim, então é um prazer estar aqui, vou abrir o microfone de vocês, para vocês me darem também boa tarde ou boa noite, eu nem sei, mas queria agradecer o pessoal que já está acompanhando aqui com a gente, pedir para o pessoal ir dando like na nossa live, deixando aí o seu like, compartilhando. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Quem puder, se inscreva no YouTube. É importante a gente ter um canal progressista no YouTube, então quem puder, apoie a gente. Então, boa tarde. Vou começar aqui pelo Afonsinho. Boa tarde, Afonsinho. Prazer estar aqui com você, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde e noite, né? Porque estamos no meio do... É um prazer agradecer aí o convite de vocês para a gente... Bola. Legal. Meu filho pediu seu autógrafo, ele tinha 6 anos, acho que era friburguense, agora esqueci, né? Mas tudo bem, tem muitos anos isso, ele já está adulto, ele me ajudou um pouco a elaborar aqui o que a gente vai conversar hoje. E boa tarde, Túlio, tudo bem com você? Tudo ótimo, saudações americanas, é um prazer estar aqui novamente na TV 247, ainda mais agora com Afonsinho e com a companheira Glícia. Boa noite, estamos aí. Legal. E boa noite, Glícia, prazer estar aqui. Ainda bem que a gente não está aqui sozinha, tem outra companheira aqui para falar com a gente de futebol, né? Tudo bem com você, Glícia? Tudo bem, boa noite a todos, boa noite a Daphne, Afonsinho, Túlio. É uma honra estar aqui com vocês hoje no Dia Nacional do Futebol. Legal, gente. Olha, eu já vou aqui entrar um pouco no tema, né? Eu acho que o grande tema do futebol agora é um pouco essa volta dos jogos da pandemia, né? Que, enfim, tá aí uma confusão, né? Estava conversando aqui nos bastidores com a Glícia, né? Ela estava falando que o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a voltar, né? Então, a gente sabe que a pandemia está aí, está toda, né? E eu queria falar disso, né, da volta, e a gente não pode deixar de falar também, né, como primeiro tema aqui, né, na verdade são dois temas, mas um pouco da questão, por que essa volta, né? Na verdade, eu acho que foi o Flamengo que quis voltar também, e aí vocês me corrigem se eu estiver errada, e um pouco essa medida provisória do Bolsonaro, né, que foi apoiada pelos dirigentes do Flamengo, né, o Bolsonaro. E aí, quando a gente fala em Bolsonaro, eu lembro de fascismo, eu lembro de ditadura militar. Então, eu queria já começar com o Afonsinho, para ele falar um pouco o que mudou, né? Antes da gente entrar na questão da pandemia, que eu acho que a Glícia vai está muito bem
num lugar aí de fala para falar sobre isso, e o Túlio também, mas eu queria antes já partir da especificidade dessa perseguição que o Afonsinho sofreu. Então, para um pouco o público que está aqui acompanhando a gente, que é mais novo também, saber como é que foi essa tua perseguição. Parece que encrencaram o teu cabelo, que você queria deixar o cabelo grande também, né? Como é que foi isso? Conta aí um pouquinho para a gente da tua história, para a gente depois entrar na questão da pandemia, Afonsinho. Bom, eu tinha lançado a minha carreira no Botafogo, meu clube à época, né, do qual eu sou torcedor ainda, e em um determinado momento eu não podia empacar na carreira. E numa mudança de treinador, eu passei a ficar sem jogar e acabava um contrato, ou vinha um clube interessado e nem se fazia transferência, e essa coisa foi provocando uma de atritos, acabava um contrato, eu pedia para sair, eles davam uma enrolada lá e tal, apareciam, e eu não podia, né? Eu já tinha deslanchado e não podia regredir mais. E esse desgaste foi levando até um ponto que eu acabei, no meio do caminho, emprestado à Olaria e tal, que foi um renascimento para mim, né? Voltei a me destacar, e quando eu regressei para o clube, depois de 10º, eu estava começando a crescer uma barbinha, um cabelo, não sei o quê, e isso foi usado como pretexto assim para negar que eu completasse o resto de contrato com o Botafogo à época, né? E aí isso ficou um imbróglio, criou um impasse, e eu acabei tendo que ir à luta, fui à justiça em busca do meu direito de trabalhar, em última instância. Resumidamente, foi isso. Então. Perfeito, Afonsinho. Eu estou aqui com um probleminha de som, mas eu escutei o que você falou. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu queria trazer aqui para você os comentários do pessoal que está aqui falando com você, né? Então, eu tenho aqui, ó, Afonso, o comentário do Zenóbio. Afonso, um dos maiores meio-campistas do futebol mundial, jogava muito e militante de esquerda. E o Roberto Chaves diz, prezado amigo Afonsinho, né? Falando que Gilberto Gil, inclusive, fez uma música para o Afonsinho, né? Então, prezado amigo Afonsinho, estrela solitária daqueles tempos sombrios fizeram falta em você, em Saldanhas tirando de campo. Mas vocês são os grandes campeões de 70 da arquibancada, a poesia te saúda. E ele diz aqui, ó, bola rola no gramado, Maracanã lotado, 1968, Gerson e Jair, Paulo César, Roberto Miranda e prezado amigo Afonsinho, a bola está nos teus pés. Enfant terrible de nosso futebol. Foi gol e foi teu. Muito legal. Mas então... Pelo que ele falou aí, parece que ele citou o Saldanha como técnico, mas não era o Saldanha na época, não. O Saldanha, pelo contrário, é a maior admiração aí que eu tenho entre os jornalistas de futebol. Legal. Então, eu vou já... devidamente apresentado aqui um pouco da história do Afonsinho contado, eu queria passar para a Glícia para ela já fazer um panorama do que é ter que voltar a bola a rolar no gramado em plena pandemia. Eu passo para você, Glícia. Bom, olha, Daphne, meus amigos, pessoal aí que está assistindo 247, voltar aos jogos durante a pandemia é um pandemônio, e para nós do movimento torcedores e torcedoras pela democracia é um grande desrespeito. O Campeonato Carioca foi o primeiro torneio na América Latina a voltar. Isso quando nós estamos, né, num pico ascendente, né, da pandemia. Hoje nós já temos mais de um estádio de Maracanã lotado de números de óbitos, mortes evitáveis. São 75 mil mortes evitáveis que poderiam. E mais de 2 milhões de pessoas contaminadas.
No dia que os jogos voltaram, que foi um Bangu versus Flamengo, no Maracanã, nós já tínhamos aqui no Rio de Janeiro em torno de 7 mil óbitos. Então, isso é um absurdo. Esses jogos eles não retornaram com uma discussão com a sociedade civil, muito pelo contrário, foi uma decisão do prefeito Crivella, junto com a Federação dos Esportes aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? E com o impulsionamento, né, de Bolsonaro e alguns dirigentes do clube, infelizmente do clube, do Flamengo e do Vasco, que foram pedir o retorno dos jogos, né? O Campeonato Carioca durou 27 dias. Começou no dia 18 e terminou agora no dia 15 de julho. Né? E o que nós vimos foi um grande imbróglio, uma grande confusão. Né? Briga sobre transmissão, transmite ou não transmite, em que canal, a medida provisória que o Bolsonaro decretou, judicialização entre os clubes e a federação sobre essa medida, ora anuncia-se a cobrança dos jogos que vão ser televisionados pela TV Fla, ora volta-se atrás, jogadores que são testados positivos para o Covid-19, assim como para a equipe técnica, as comissões, enfim. Nós vemos, assim, inclusive, o protocolo de segurança, né, que foi dado pela FESP, no chamado Jogo Seguro, nós vimos também que foi um grande teste, né, um grande teste e uma grande confusão em torno disso. Né? E o que a gente pergunta? O que significa voltar aos jogos de futebol? O futebol que para nós é um bem comum, que é um jogo que não se compartilha, que não se joga sozinho, como o Galeano bem falava, é um jogo que é pensado como nós voltar. No primeiro momento, né, voltou-se com a torcida, mas pasmem, tinha-se planejado voltar com torcida, com 1/3 da lotação do Maracanã. Isso estava no planejamento. Né? No momento desse grave de crise sanitária que nós passamos no país. Né? Então, isso revela claramente um descaso, né, com a saúde e o sofrimento da população. E a gente pergunta, a quem interessa? Quais são os interesses econômicos que estão em jogo aí? Porque a gente está vendo que o interesse em defesa do torcedor e da torcedora, né, não foi colocado em discussão. E o interesse da sociedade também não foi colocado em discussão, porque em nenhum momento foi se chamado, né, para se conversar, para se pensar. Em nenhum momento foi se pensado qual é o tempo ideal para se retornar aos jogos. Hoje, por exemplo, a gente pensa, inclusive, em adiar o calendário escolar aqui na nossa cidade, né, e para 2021. E por que os jogos de futebol têm que vir? Jogos de futebol do campeonato masculino, porque o campeonato feminino, os jogos do campeonato feminino os grandes times já estão dizendo que não é possível voltar porque não tem condições, né, de fazer o protocolo, né, do jogo seguro, com testagens, com segurança para os jogadores. Então, a gente vê essas contradições aí. E a gente percebe o seguinte, para esses dirigentes, a questão ética da relevância da vida, do interesse da população, ela não está sendo colocada em primeiro plano. O que está sendo colocado no primeiro plano é o futebol negócio, o futebol mercadoria. Né? É se vender as propagandas, os patrocínios, é pensar nessa questão. Agora, o valor ético da vida, o papel importante do futebol, né, como o bem comum, como que agrega as pessoas, que dá o sentido de pertencimento, isso não está sendo pensado, isso não está sendo visto. Né? E me entristece muito isso. Né? Me entristece muito isso porque o que nós estamos pensando realmente, qual é a narrativa que nós queremos construir nesse país? Queremos construir um clima de normalidade, quando na verdade 75 mil mortos, o que é isso? Isso é normal? Qual é o papel do futebol nessa trama toda? O que é pensado do futebol? Qual é os usos que o futebol tem? O futebol enquanto elemento de liberdade, né? Elemento de bem comum, de agregação,
O que está sendo pensado? O que está sendo posto em jogo aí? É isso que a gente tem que começar a discutir, torcedores e torcedoras, e perceber, né? Aqui no Rio de Janeiro, o nosso movimento, o movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, nós falamos claramente, voltar aos jogos durante a pandemia é gol contra a vida, e nos posicionamos contra. Fizemos uma nota, fizemos um vídeo e fizemos inclusive uma manifestação simbólica em frente ao Maracanã no dia de abertura do jogo. Inclusive com uma faixa fora Bolsonaro. Ele disse que ainda por cima, ele teve a coragem, que até hoje não nomeou um ministro de saúde, teve a coragem de dizer que vinha assistir ao jogo do Bangu contra o Flamengo. Só não veio assistir, eu suponho, por conta que foi naquele dia que estourou também o caso Queiroz, que Queiroz apareceu. Não é? Que Queiroz estava sumido e apareceu. Então, Daphne, eu acho que é muito sério. A CBF já, inclusive, já está lançando o calendário dos jogos. Acho que o Túlio tem muito para contar também aí em Minas Gerais, como é que está a situação de Minas Gerais. Mas é muito sério isso que a gente viu acontecer aqui no Rio de Janeiro. Né? E que os próprios times, agora, hoje eu vi pela imprensa, estão avaliando se valeu a pena ou se não valeu a pena voltar nesse clima que o Brasil hoje está vivendo. Né? E voltar sem torcida, o futebol é a mesma coisa do que o futebol sem dança, uma dança sem música. Né? Claro. E botar a torcida é a mesma coisa que também fazer uma dança macabra, que é colocar torcedores e torcedores em risco. Né? Porque é não pensar que, por exemplo, uma das grandes lutas em defesa que hoje nós temos de barreira contra a pandemia do Covid-19 é o isolamento físico, que é dito como social, eu gosto de chamar de isolamento físico. Esse isolamento não é só para me prevenir de eu não contrair vírus, mas é para proteger o outro e a outra também, para que eu não possa ser vetor de contaminação. Né? É uma medida de solidariedade, de cuidado com o outro. É de pensar que eu não vivo sozinha, não sou uma ilha. Eu, enquanto ser humano, eu não existo só. Eu, enquanto humano, só me torno ser humano porque eu estou em contato com outro ser humano. Né? Claro. E é nessa relação que se dá. E é nessa relação que nós nos cuidamos e nos tornamos humanos a partir dessa relação. Então, é nesse sentido que o isolamento social é uma das medidas de proteção. Existem várias, que na nossa capital e no nosso estado não se aplicaram. Mas essa é uma das medidas importantes. E essa medida foi atacada por Bolsonaro desde o início da pandemia. E aqui no nosso estado, pelo Itzo e pelo Crivella também, que criaram mise-en-scène de que estavam fazendo o isolamento social, que fizeram mise-en-scène de que estavam cumprindo e protegendo a população, mas não tomaram nenhuma outra medida, como testagem, buscar tirar dos contatos, apoio às populações mais vulneráveis, como a população em situação de rua, enfim, os funcionários da saúde que até hoje não receberam seu salário. Então, jogos durante a pandemia é gol contra. Cartão vermelho. Cartão vermelho. Eu acho que vai um pouco da lógica também dos empresários que estão aí com a corda no pescoço querendo voltar e fazer como se não existisse Covid, né? Então, assim, sempre a lógica do dinheiro, né, pelo que você colocou, é sempre a lógica do dinheiro primeiro e depois quem sofre com isso, né? E quem sofre com isso, né? Quem é o funcionário, né? Nesse caso aí, até um funcionário talvez bem pago, mas os outros funcionários que giram ali em torno não são só jogadores, né? E, enfim, eu queria talvez que Túlio agora desse um pouco do panorama de como é que está Minas Gerais e o que ele acha dessa volta dos jogos, né? Ô, Daphne, boa noite, pessoal, aí novamente. Olha só, aqui em Minas, né, as autoridades chegaram no primeiro momento a tentar impedir, né, a volta, principalmente aqui em Belo Horizonte, depois acabaram cedendo à pressão, principalmente dos representantes do poder econômico, né? No caso, por exemplo, da Brahma, da Ambev, que financia aí alguns clubes e que algumas emissoras também, né? Então, uma pressão muito forte para o retorno do Campeonato Mineiro. Teve um clássico
o chamado clássico do Covid-19, clássico do coronavírus. Foi um jogo, treino entre América e Atlético na cidade de Vespasiano, região metropolitana de BH, uma cidade onde tem muitos casos aí confirmados de Covid-19 e também muitas mortes aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O clássico das multidões, que era o clássico entre a América, né, o time que o Afonsinho jogou, contra o Atlético, agora foi o clássico da pandemia, né? Um absurdo. Estão buscando aí a retomada do Campeonato Mineiro a partir do próximo final de semana. Ainda não tem confirmação de qual estádio que vai jogar. Parte dos times de Minas Gerais, né? São 12 times aqui na Série A do Campeonato Mineiro. Parte dos times já fizeram seus elencos. Há um caso emblemático do Coimbra, que é um time de Contagem, onde tem 6 casos confirmados de Covid-19, né? Casos diagnosticados. Vai ser um campeonato que vai ceder, né? Tende a ceder a pressão aí. O governo do Estado, o governo do Zema, que nós gritamos fora Zema, o governo do Zema vem tentando, né, fomentar, junto com a Federação Mineira e os patrocinadores, o retorno. Uma forma também, né, uma manobra diversionista, né, de tentar tirar a atenção da população para a grave crise sanitária do nosso país, utilizando novamente o futebol para fins políticos, né, claramente uma proposta também, uma posição do Bolsonaro, posição do atual governador de Minas Gerais. Cabe destacar também que as torcidas antifascistas, hoje nós tivemos uma nova manifestação aqui em Belo Horizonte, barramos uma ação do grupo da direita, que teria na Praça do Papa, reunimos na Praça da Bandeira e conseguimos barrar a manifestação da direita. Estamos organizando também diversas carreatas, próximo final de semana, novas carreatas, novos atos simbólicos, com todas as prevenções necessárias. Agora, futebol, concordo com a Glícia, futebol sem torcida não dá. Mas cabe ressaltar também, né, como o exemplo da resistência coral do Ferroviário lá do Fortaleza, Ceará, que eles conseguiram, né, colocar uma faixa no estádio protestando aí em defesa da vida, em defesa dos trabalhadores, que é a primeira torcida antifascista do Brasil. As torcidas antifascistas, juntamente com os movimentos populares, estarão na linha de frente aí da resistência contra o governo Bolsonaro e Mourão. E estamos atentos frente a essa tentativa, né, de não falar da crise sanitária e tentar desviar o foco para o futebol. O futebol e política têm uma relação dialética e nós estamos junto com os movimentos populares nas ruas de todo o Brasil, impedindo as manifestações dos grupos fascistas e defendendo as liberdades democráticas. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Perfeito, Túlio. Eu acho que você tocou num ponto importante, eu vou passar para o Afonsinho comentar, que é justamente esse papel das torcidas, né? Que a Glícia coloca muitíssimo bem, você complementa, mas eu queria ouvir o Afonsinho, porque as primeiras manifestações que ocorreram, né, desde o começo da pandemia, contra o Bolsonaro, foram as torcidas lá em São Paulo que saíram, né? Se não me engano, no Rio Grande do Sul também, se eu não estou enganada, mas foi no Sul. E eu acho que após essa, teve também a questão do Black Lives Matter também, que veio com força, né? Mas eu acho que a primeira de todas foi a questão do futebol e das torcidas organizadas. Então, assim, queria, já que falar de política e futebol tem tudo a ver com o Afonsinho, queria que você, Afonsinho, falasse um pouco para a gente qual é a importância do papel dessas torcidas antifascistas, né? E como é que você vê essa luta desse pessoal que está aí também, né? Não só agora lutando como você lutou na sua época pelo passe livre, mas agora lutando também contra o governo do Bolsonaro, né? Que as torcidas foram para a rua contra o Bolsonaro, né? Como é que você vê esse movimento, Afonsinho? Positivo que as torcidas estejam participando, né, ativamente. É uma oportunidade de esclarecer. Acho que o principal é usar isso, esclarecer a população que essa maneira de funcionar, de ver as coisas, assim como elas estão no futebol, estão em qualquer outra atividade, né? Na sua atividade de trabalho de cada um. Quer dizer,
essa maneira de resolver as coisas, olhando apenas a questão do dinheiro. O que acontece? Isso é um desacerto, é uma irresponsabilidade que hoje se torna um verdadeiro genocídio mesmo. Porque o que acontece? Força a barra para abrir por causa da questão do dinheiro, dos patrocinadores, das federações, de estudo, e acaba não adiantando nada, porque a gente vê um abre e fecha. Quer dizer, cada vez que utiliza fora de hora, de uma maneira, um despropósito, aumenta o tempo de duração da pandemia. Até economicamente não é bom negócio, é uma visão estreita, porque o que a gente vê aí outro dia, um lugar que abriu, aí depois teve que fechar com um aumento de 200%. Não adianta. Quem diz quando abre e quando fecha é o vírus. Não adianta. Você abre e daqui a pouco tem que fechar, que é o que a gente está vendo acontecer. Aí fecha né? Abre, daqui a pouco tem que fechar com um aumento muito grande, e aí já a gente vê falta de leite, de condição de atender, quer dizer, uma questão vital. Então, é muito auspicioso que os torcedores estejam participando e que isso seja levado à população, porque essa maneira de ver equivocada está na hora de acabar, e ela está em qualquer atividade de trabalho. É isso. Perfeito. Eu acho que essa questão é uma questão que a gente, né, que na verdade essas torcidas antifascistas, elas são amplas, né? Quer dizer, é uma força aí, uma força muito grande que precisa ser aproveitada, né? Agora, eu queria também falar com vocês um pouco sobre a questão do... É o seguinte, isso que você falou vem de encontro ao que era um sonho, uma aspiração do Sócrates. Ele falava, não sei que... porque a população ela é mais organizada, onde ela é mais organizada é nas torcidas. Por que não se trabalha a participação política do... O Sócrates dizia isso, ele tinha essa visão, né, com a clarividência que ele sempre demonstrou, e isso hoje a gente vê na prática, por isso que eu vejo como um fato auspicioso mesmo. Que a gente sempre fala, né, que o Bolsonaro foi eleito muito na questão da ignorância das pessoas que acreditaram naquelas mentiras que foram disseminadas e tudo, né? Então, por que não fazer da torcida do futebol também uma questão de desalienação, de organização da população, enfim, mas é importante isso. Deixa eu só fechar aqui seu microfone, que está dando um ecozinho, mas aí tem a questão do Pelo Direito de Torcer, né, que é uma campanha que tem sido feita, né, e aí, por exemplo, já tem algum tempo que estão reprimindo a questão das faixas nos estádios, né, e cartazes, frases políticas que não podem, né, tem havido aí uma criminalização. Queria que vocês falassem um pouco dessa criminalização da torcida, né, porque será que isso agora acontece com medo, né, da torcida? Será que existe um medo? Eu passo para a Glícia. Gente, não sei, vocês aí todos, né? Acho que todos três estão com o WhatsApp aberto. Quem puder fechar o WhatsApp do computador, melhora a nossa transmissão aqui. Mas, Glícia, eu passo para você falar um pouco dessa questão da criminalização dos cartazes e das faixas nos jogos de futebol. Tá, eu só queria apresentar o 13º jogador, que está aqui, torcedor, que está aqui também conosco, participando, que é o Yelo, que ele fez questão de vir aqui participar dessa live, né? Bom... Aqui somos todos gatos também, temos vários. Vamos lá.
A questão do direito de torcer, eu até trouxe aqui, que é uma campanha, que não sei se está dando para ver, acho que não está dando para ver direito, pelo direito de torcer, foi uma campanha que é permanente, que nós, do Movimento Torcedores e Torcedoras pela Democracia, estamos desenvolvendo, né? Nós nascemos em 2016, nessa discussão, nessa vibe de discussão de futebol e política, né? E a democracia, por quê? É porque na democracia que o diferente pode existir, né? E coexistir. Então, no nosso movimento nós temos torcedores flamenguistas, vascaínos, americanos do América, nós temos do Bangu, nós temos do Fluminense, os tricolores, nós temos botafoguense. Então, nós temos vários times e nós estamos juntos ali porque nós entendemos que nós somos só adversários só no campo. Mas fora do campo, nós somos torcedores e somos cidadãos e cidadãs que estamos lutando pelos nossos direitos e compreendemos o futebol como um espaço de... Isso é muito importante falar, Daphne, quando você falou das torcidas organizadas, não é que as torcidas e os torcedores, eles sempre estiveram... É um mito dizer que futebol e política não se misturam, né? Porque o futebol faz parte da sociedade e a política faz parte da sociedade e o futebol está nessa... É um fenômeno social que está dentro dessa engrenagem. Então, os torcedores, eles sempre se manifestaram politicamente. Agora nós estamos tendo mais evidência, né? E nessa questão do direito de torcer, nós, no movimento Torcedores e Torcedoras, nós vamos observando, principalmente depois dos mega eventos, né, a elitização do futebol. E o que significa essa elitização do futebol? Por um lado, ela tem o alto preço dos ingressos, né, que afasta as classes populares dos estádios, né, e, de um outro lado, né, você tem a criação de um perfil de torcedor que é consumidor e de um perfil de torcedor que é passivo, né, que não se manifesta, que não participa da festa do futebol no estádio, né, e isso nós começamos a ver, inclusive, na perseguição, né, de vários torcedores e torcedoras, né, ou seja, que vinham com camisas, por exemplo, antifascistas, ou mesmo camisas como nós, e torcedoras pela democracia, pedindo com nossos símbolos da democracia, né? E eles eram barrados no clube, né? Dizendo que não podiam ter manifestações políticas, como, na verdade, isso não existe, né? O Estatuto do Torcedor, e olha só, Estatuto do Torcedor, não fala Estatuto do Torcedor e da Torcedora, ele fala de manifestações de ódio, ele fala de manifestações racistas, homofóbicas, mas ele não fala de outras manifestações. Então, aqui no Rio de Janeiro, o nosso movimento empreendeu uma grande luta, porque entendemos também que a democracia significa a liberdade dos torcedores e das torcedoras se manifestarem, né, da forma democrática, nessa grande festa que é o futebol, nesse grande bem que é o futebol. A gente fez uma luta muito grande, não só contra o aumento dos ingressos, mas também para a livre manifestação. E a gente conseguiu uma grande vitória no início desse ano, no dia 22 de janeiro, foi sancionada a lei, né, de liberdade de expressão nos estádios, que ela garante a livre manifestação dos torcedores e das torcedoras em todas as modalidades esportivas. Diga-se passagem que não é só no futebol. Essa lei foi feita por parlamentares do PT e do PSD, não é? Que entendendo com a discussão com o nosso movimento, entendendo a importância disso, elaboraram esse projeto de lei que se tornou uma lei no dia 22 de janeiro. E hoje nós já podemos entrar dentro dos estádios com as nossas faixas, com nossos cartazes, com as nossas camisas, com as nossas bandeiras. Inclusive, nós temos vários companheiros que eram do América, que eram barrados simplesmente com uma faixa que dizia em defesa da Previdência Social Pública, não é? Contra a reforma da Previdência, né? Outros falavam em favor da democracia, somos antifascistas e eram barrados por conta disso. Então, hoje já não mais. Mas isso por quê? Por conta de uma luta dos torcedores e das torcedoras, né? Uma luta por assegurar o nosso direito. Diga-se passagem que hoje, quando a gente comemora o Dia Nacional do Futebol, o futebol ele é um esporte que ele nasceu elitista, e foi a partir do ingresso da classe operária,
das mulheres, das classes populares, que ele vai se popularizando e se tornando um bem comum hoje, uma grande paixão nacional, né? Que a maioria das torcidas organizadas tem sua base social em torcedores e torcedoras que ganham até 2 salários mínimos. Por exemplo, como é o caso da torcida do Flamengo, que é uma das maiores torcidas do país, né? Que são população jovem, negra e periférica, né? E é essa população hoje que a gente vê que está sendo, com esse processo de elitização, expulsa dos estádios. E com esse processo também das torcidas organizadas de se manifestarem também, seja através de faixas e cartazes, seja através de seus modos tradicionais de se torcerem, com as suas bandas, com seus cânticos, com as suas faixas, com bambus, com a sua alegria. Né? Isso a gente está vendo, eles estão querendo um estágio passivo, todo mundo sentadinho, na cadeirinha, higienizado, branquinho. Né? Quer dizer, é o racismo, é a homofobia, é o machismo. E isso, nós, torcedores e torcedoras, estamos na luta enfrentando. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente, nesse sentido, no ano passado, no início desse ano, a gente tem conquistado importantes vitórias nesse sentido. Eu sou de uma torcida organizada, a Nação 12, e foi a primeira torcida organizada do país, pelo menos que eu tenho notícia, né, aqui no Rio de Janeiro, que proibiu na sua torcida cantos homofóbicos. Então, nós não nos referimos aos nossos adversários no futebol com cantos homofóbicos. Então, isso é um avanço para mostrar que, quando as pessoas ficam surpresas, quando torcedores e torcedoras, quando as torcidas vão para a rua e se defendem a democracia, eu quero dizer o seguinte: nós, torcedores e torcedoras, estivemos sempre na luta pelos nossos direitos. Agora nós estamos tendo mais visibilidade, mas isso se está expressando uma luta que nós estamos fazendo, que nós estamos conscientes do nosso papel como cidadãs e cidadãs. E estamos implementando essas lutas. Então, isso é importante colocar, que sempre as torcidas organizadas e os torcedores são vistos como pessoas alienadas. E isso não é verdade. Isso é um outro grande mito. Exemplo, por exemplo, a Fiel do Corinthians, a Flá Diretas, na campanha das diretas, enfim, e outras torcidas, e outros coletivos de futebol, né? As Coralinas, né? que é um coletivo de futebol feminista, de mulheres, enfim. Aqui nós temos no Rio as Vascaínas contra o assédio, né? Nós tivemos um movimento, Mulheres de Arquibancada, que reuniu várias mulheres em São Paulo, no Museu do Futebol, em 2017, discutindo o papel da mulher no futebol e nas torcidas. Então, nós, torcedores e nós, torcedoras, estamos aqui defendendo a democracia em vários espaços. É na rua, é no clube, tentando modificar as leis arbitrárias dos clubes que não permitem que muitos torcedores e torcedoras participem da vida e da dinâmica dos clubes, é nos estádios, é contra essas proibições e é contra a elitização do futebol. A democracia, ela é um bem para todos e ela se desenvolve a partir da participação popular, né? A participação dos torcedores e das torcedoras, né? É nesse sentido que se assenta a democracia, ela está exatamente em todos esses espaços. Ela está na rua, ela está dentro do grupo, ela se expressa no ingresso, ela se expressa na participação das mulheres, ela se expressa na população LGBTQI. Todos têm o direito a esse bem comum que é o futebol. Isso é democracia. E nós, torcedores e torcedoras pela democracia, e nós, torcedores e torcedoras em geral, estamos aqui para dizer que nós estamos aqui para defender esse bem. Nós viemos, estamos aqui e estamos para ficar. E que esse que surpreendeu muitos com as torcidas antifascistas é um exemplo do que nós já estamos fazendo há algum tempo dentro das torcidas e dentro dos coletivos de futebol. Perfeito. Lícia, é muito interessante porque você aí já traz o que eu queria tratar mais à frente, né? Que além dessas torcidas e pelo direito de torcer, né? Pelo direito de poder se manifestar, eu acho que é importante a gente falar dessa luta contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia no futebol,
Então, eu acho que seria aí o nosso último bloco. Eu vou passar a palavra para você, Túlio, mas já para você englobar tudo isso, né? E depois a gente vai só terminar, porque a gente já está em cima da hora, para falar um pouco dessa elitização, porque você toca nisso também, Glícia, que você fala, eles querem embranquecer o futebol, ingresso caro, né? Então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com essa questão da transmissão, né? Quanto que vai ser cobrado isso? Quem é que vai ter acesso a isso, né? Porque já tiraram a questão da geral do Maracanã, né? Então, eu vou passar para o Túlio e depois para o Afonsinho para a gente ir já se encerrando. Túlio, contigo. Beleza. Olha só complementando e aprofundando na seguinte questão, né, das torcidas antifascistas. É um movimento que já existe, já tem um tempo, né, algumas torcidas já remontam aí desde os anos, final dos anos 70, início dos anos 80. O movimento se intensifica no processo de resistência contra o golpe parlamentar, midiático, político contra Dilma Rousseff, né? E algumas já se articularam aí em 2013. Alguns movimentos são torcidas organizadas antifascistas, outros são coletivos e movimentos de torcidas que atuam entre as torcidas, né? O exemplo aqui da resistência americana está junto com a Seita Verde, com a Barra Una, Unida Nação Americana, entre outras. Muitas lutas nos estádios por parte das torcidas organizadas. A Associação Nacional das Torcidas Organizadas, a ANATORG, já levantou diversas bandeiras em defesa do preço popular para os ingressos, né, para a gente entrar nos estádios, participar de todos os jogos. Tem jogos de futebol acima de 100, 200 reais aí, em média, né? Times da Série B, C, já tem um ingresso mais barato. Mesmo assim, em alguns jogos, mais de 50 reais, 100 reais, e fica inviável acompanhar todos os jogos, e nós temos diversos estádios vazios, estádios de futebol vazios. Então, uma luta das torcidas que já vem de antes, né, se intensifica agora no momento de polarização política, de acirramento da luta de classe, tende a crescer o movimento das torcidas antifascistas no Brasil, e é fundamental todo o apoio, né, e a vinculação desses movimentos com os partidos de esquerda que representam os interesses do povo trabalhador brasileiro, assim como com os movimentos populares. Muito legal, tá na rua, Daphne, o Afonsinho e Glícia. Sei lá, tá com torcedores do Atlético, do Cruzeiro, que às vezes nos estádios tem brigas, né, muito fortes, mas todo mundo protestando juntos contra o inimigo comum, que é o Bolsonaro hoje, Mourão e as ameaças fascistas, né? Essa luta é importante. Agora, precisamos fortalecer essa luta. Não é fácil dentro dos estádios, as palavras de ordem, né? O que nós falamos da militância, mas as músicas, os gritos de guerra das torcidas, a maioria é claramente homofóbica, machista, racista, está quebrando aos poucos, mas é um trabalho de conscientização, trabalho pedagógico que as torcidas antifascistas, movimentos pela democracia dentro do Estado, dentro das torcidas organizadas, vem fazendo. E está tendo um efeito interessante, né? Boa parte das torcidas já se posicionam contra, por exemplo, a questão do racismo, já estão avançando em outras pautas. Mas, aí é importante uma autocrítica, né, das torcidas, temos que avançar muito mais. Por isso que eu saldo o movimento da Glícia, que é muito interessante. Aqui na torcida do América, nós chegamos a levantar uma faixa da Marielle e outra faixa do Lula. Do Lula foi muito polêmico, aí interromperam, né, a faixa do Lula livre, né, nas arquibancadas do Independência. Mas a Marielle já teve uma aceitação, depois deixaram a do Lula ficar num canto lá, o pessoal aí da Vale Verde que levantou, né, uma série de manifestações, naquele contexto da luta pela libertação do ex-presidente Lula. Agora, tem uma palavra de ordem que é paz entre as torcidas e luta de classe, né? Nem guerra entre as torcidas, nem paz entre as classes, tendo em vista que o movimento tem esse caráter antifascista, antirracista e anticapitalista. Ouso falar sobre isso. Agora, e é fundamental avançar nessa luta, né? Tem a Glícia que torce para o Flamengo, que é um time de expressão nacional muito forte, né? Mas tem diversos outros times de futebol brasileiro que passam por momentos muito difíceis, né? Que dependem aí dos recursos mal divididos pela imprensa burguesa e que domina o monopólio aí das transmissões dos jogos.
E é muito difícil o torcedor acompanhar só pela internet. Muitos não têm acesso à internet. A TV aberta possibilita assistir, né, os jogos e também o jornalismo esportivo, acompanhar, por exemplo, é comum para os torcedores ouvir o rádio, né, e o rádio se informar por parte da questão dos seus times, do dia a dia. Vamos ter muitos desafios pela frente. Eu acho que o movimento também das torcidas antifascistas unidas do Brasil está muito forte. Temos muitas campanhas para desenvolver nesse próximo período. E uma delas, né, é a campanha Fora Bolsonaro. Devemos lutar contra esse governo que ameaça as liberdades democráticas, os nossos direitos. Aí é muito importante retomar esse processo de mobilização aos poucos, né, junto com os movimentos populares, também nas ruas, nas arquibancadas, quando reabrirem os estádios, né, de preferência quando tiver condições concretas, nós teremos também novas manifestações. De uma forma ou de outra, se for necessário, nós vamos driblar um pouco aí as autoridades para manifestar nos estádios, nas ruas, em todas as lutas aí, em todas as formas de lutas possíveis para derrotar esse governo e defender o futebol popular. Hoje que se comemora aí, né, o Dia Nacional do Futebol, uma data que não tem muita projeção em função, foi do período da ditadura militar, né, a CBF tenta se apropriar, mas é uma data importante que homenageia o primeiro clube de futebol no Brasil e é um momento para refletir sobre os rumos do futebol brasileiro, tentar barrar esse processo, né, de mercantilização da bola, né, da mercantilização do futebol, compreendendo que futebol é uma paixão nacional e a luta política, a luta em defesa da vida, ela é fundamental também e podemos relacionar de forma dialética em futebol e política, sempre defendendo as liberdades democráticas e defendendo o futebol popular em nosso país. Legal, Túlio. Aí, então, já que você já fez todo esse panorama aí da luta de classes, do futebol, de como é importante saber, né, que política é tudo, né, e não poderia deixar de ser diferente do futebol. Passo para você, Afonsinho, falar um pouco dessa tentativa de tornar o futebol um esporte para a elite, né? Quando nasceu o futebol lá na Inglaterra, nasceu um pouco com a elite e depois se popularizou. Hoje em dia, no Brasil, todo mundo, qualquer moleque, né, seja ele rico ou pobre, mas principalmente qualquer um, né, pega qualquer coisa que rola e joga bola. Então, como disse o Túlio, paixão nacional. Como que você vê essa questão da elitização do futebol e também essa questão das transmissões, né? Porque aí, já que a gente fala de elitização, a gente sabe, o AMP do Bolsonaro tenta ali quebrar o monopólio com a Globo, né? Mas será que vai ter futebol para todo mundo no YouTube, vai ser de graça? A gente sabe que talvez isso não se mantenha, né, financeiramente. E também, outra coisa, como é que fica a questão dos times pequenos em relação a isso, né? Que o Túlio levantou bem, né? Como que fica as pequenas torcidas, os times pequenos, né? Times não tão fortes como o Flamengo, os times mais fortes de São Paulo, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo. Fala um pouquinho para a gente o que você acha dessa nova política em relação ao futebol. Bom, foram completas as falas da Glícia e do Túlio, né? Irretocável, assim, perfeito, muito bem de estética, falou sobre tudo. Na questão da elitização, exemplo muito claro, muito concreto, o próprio Maracanã. Quer dizer, a transformação do Maracanã em arena, ela está muito bem demonstrada no filme do Asberg sobre o papel do torcedor. Quer dizer, como o torcedor ia ao jogo fantasiado, as coisas mais criativas, as coisas mais livres. O torcedor ia lá fantasiado de tudo. Né? E com a chegada da transformação em arena, quer dizer, isso no concreto, essa edição. E
E é semelhante também aí na nossa fala, essa conversa da participação política do torcedor, é muito clara essa conversa fiada de escola sem política, escola sem partido, quer dizer, o estudante é para estudar, isso já é da outra ditadura, nem dessa, não é nem novidade, né? Então é a mesma coisa, quer dizer, torcedor não é para nada, né? É uma forma de manifestação. Então essa elitização assim absurda. A gente vê na Copa, você é obrigado a comer um tipo de comida, beber um tipo de comida num preço exorbitante. Quer dizer, isso não tem nada de popular, quer dizer, vai contra a transformação que o futebol, tendo iniciado como de elite, se transformou popular dos esportes, né? E uma coisa a se observar também, em relação ao que você falou quase por último, a hipertração que esse sistema econômico, que tem que ser varrido o mais rápido possível, todo mundo hoje, mesmo lá na Europa, onde está concentrado, né, as coisas vão essa vocação imperialista do sistema capitalista. E hoje todo mundo, mesmo quem está na Europa, quer ir para a Inglaterra. Imagine quem tá aqui, quer dizer, tudo as equipes menores, a formação do futebol, a base, o que vai permitir a qualidade se elevar cada vez mais, vai perdendo, porque fica hiperconcentrado no 3 ou 4, né? Alguns times grandes, com histórias maravilhosas, têm dificuldade hoje. Então, é muito claro essa questão da elitização, e eles vão querendo transformar num espetáculo de televisão. Não é televisão mais, aí já é de Facebook, de não sei o quê, quer dizer, nada das pessoas se confraternizarem, que é o grande barato de torcer, né? De se torcer, de você é o pertencimento, como falou a Glícia, de você sentir a fraternidade de uma maneira concreta. Houve uma observação de um espectador, de uma espectadora, não me lembro bem aí, lembrando que as escolas de samba também são organizadas. Também é um fato que alegra a participação política da sociedade, que é a necessidade urgente de mudar, porque o objetivo do que está aí é muito claro, é criar um conflito, é criar um desentendimento, uma verdadeira guerra. Isso é que é o objetivo plantado aí. Então, é urgente que se participe e que se mude isso, que se modifique isso e mude isso o mais rápido possível. Muito bem, gente. Claro, não sei claro. Se tem alguma outra coisa que você falou aí, o senhor me esqueci de abordar. Não, eu acho que vocês abordaram tudo que nós queríamos abordar, né? A questão das torcidas antifascistas, a questão da organização das torcidas, a questão de reclamar uma não elitização, ou seja, uma popularização do futebol, né? Porque o futebol é a paixão nacional, da politização do futebol, que eu acho que é uma coisa que sempre teve presente, como vocês mesmos ressaltaram, né? Que o futebol não tem a ver com a alienação do povo, ao contrário, né? E pode ser muito, muito politizado o futebol. Eu acho que a gente tratou desses assuntos. Eu fico muito feliz de estar trazendo aqui, primeira vez,
um programa só de futebol na TV 247, quem sabe esse aí vai ser o primeiro de alguns outros, ou de muitos, né? Tem muita gente aqui do nosso público torcendo para o 247 ter um programa de futebol, né? Certamente não serei eu, que não sou uma pessoa tão entendida de futebol aqui, espero não ter feito muita vergonha com vocês, né? Eu gosto mesmo de assistir, mas não sou uma grande leitora de assuntos de futebol, e muitas coisas vocês me ensinaram aqui hoje. Então, eu fico muito satisfeita de ter feito parte desse primeiro programa aqui. Queria agradecer a vocês, né? A gente só tem 3 minutos para encerrar o programa, então eu vou passar para cada um de vocês falarem uma frase que vocês acham que deveria ter sido falada, que não foi falada, né? O que falta para a gente encerrar o nosso programa. Então, vou passar agora para o Túlio, depois para a Glícia, depois para o Afonso, para a gente mudar a ordem. Túlio. Obrigado, Daphne. Obrigado, companheiros e companheiras da TV 247. Um abração, Afonsinho, um abração, Glícia. Vou só sublinhar a palavra de ordem do movimento das torcidas antifascistas no Brasil, né? Nem paz. Eu resumi da seguinte forma, né? Paz entre as torcidas, luta de classes, fora Bolsonaro, fora Mourão, vamos derrotar este governo e construir uma alternativa popular, fortalecer o futebol popular no nosso país. Forte abraço, companheiros e companheiras. Obrigada, Túlio. Glícia, está contigo. Adaptação dessa frase, eu falo, nem guerra entre as torcidas, nem paz aos nossos senhores. E hoje, eu quero reforçar o que o Túlio falou. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora o seu governo, torcedores e torcedoras organizados com movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, e vamos que não vamos deixar a democracia cair. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Muito, muito bem, obrigada, Glícia. Afonsinho, a bola está contigo agora. O agradecimento, então, pela lembrança, pela deferência de estar participando aí com o pessoal desse assunto tão importante. E a minha mensagem é que faça a política, porque de qualquer maneira, você queira ou não queira, você está fazendo. Então, é melhor a política ativa do que simplesmente mandado, não é simplesmente para mandado, não. Exerça o seu direito de cidadão, porque você está sendo, a todo momento, é impossível você respirar sem. Então, tenha uma participação ativa e a hora é essa. Basta. Muito obrigada, Afonsinho. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Gente, continue aí com a programação da TV 247. Daqui a pouco tem Boa Noite. Obrigada para vocês, boa noite e até a próxima.